Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui iniciando nossa primeira live. Eu acredito que agora a gente está online mesmo, que a gente teve um probleminha técnico, todo mundo caiu, voltou, tá chovendo, né? Então, vou novamente aqui iniciar, porque a gente não estava online e não sabia, né? Então, para quem está chegando agora pelas redes de Denise e de Tamires, né, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Romero Moraes, eu sou ativista, já fiz parte dos grupos Ativeg, Ana Pátria, CVV, já participei do VEDAS, já fui embaixador do EAC, fui o primeiro organizador do ato 269 Life, né? Então, hoje a gente está aqui conversando com nossa amiga Tamires Silva, que é bióloga voluntária do projeto Adulto Vira-Lata, também pesquisadora do projeto, né, um projeto da Universidade Federal de Pernambuco. Também estamos aqui com nossa grande amiga Denise Bacelar, que é bióloga, mestre em desenvolvimento sustentável, meio ambiente, educadora e ativista. Hoje a gente vai debater um pouco sobre por que usar os termos animais humanos e animais não humanos, né, e no decorrer da nossa discussão, por que nós devemos valorizá-los. Então, acho que a gente inicia trabalhando com o tópico, né, inicial, que é o tema principal da nossa live de hoje, e deixo agora a palavra com nossa amiga Denise, para ela trazer essas primeiras explicações aí. Oi, Homero, oi, Tamires, oi, todo mundo que está assistindo, boa noite aí. A gente tá um pouquinho nervoso, mas vai dar certo e vai dar certo. Então, pessoal, animais humanos e não humanos, né? Por que a gente utiliza esses termos, principalmente dentro da comunidade científica, entre os cientistas? Porque muitas pessoas podem não, assim, conhecer muito bem, nem aceitar muito bem, mas nós, os seres humanos, também somos considerados animais pela ciência, nós somos classificados como animais. E aí os outros animais, que não são, no caso, como nós, né, eles são chamados de animais não humanos, que são todos os outros animais do reino animalia. Eu não sei se também eles querem complementar. Eu estou perdendo a conexão. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos. perfeito. Não, Vocês estão me ouvindo? Estamos Sim. sim, Tamires, estamos assim. Pode continuar. Não, acho que Estão está com conseguindo me problema ouvir? lá. Sim, estamos. Então, eu acho que a grande questão... Voltou. Pronto, pode continuar. Estou perdendo a conexão o tempo inteiro. Mas vai estabilizar, vamos ter fé. Vamos. Eu acho que a grande problematização dos conceitos é que a gente, como sociedade, Oi? a gente... Tamires? Tá ouvindo? Alô? Oi? Denise, quer continuar? Sim, deixa eu continuar, né? Então, e aí, para a gente poder entender como foi, né, que se deu essa classificação e como foi que a gente chegou até onde a gente está hoje, a gente precisa acompanhar um pouco o processo histórico, né? Porque nós, seres humanos, nós tanto fazemos, como a gente conta e como também a gente registra a história, né, ao longo do tempo. Então, os outros animais, eles não têm, digamos assim, a capacidade de se comunicar com a gente, de poder fazer isso. Então, quem faz é a gente. Então, a gente faz sobre a nossa perspectiva. A gente faz história, a gente conta história, a gente registra história sobre a nossa perspectiva, sobre a nossa ótica, né? Então, quando a gente pensa que a gente, como espécie, surgiu no planeta há mais ou menos 400 mil anos atrás, e que os outros animais estão aqui há mais de 700 milhões, os primeiros registros, né, dos primeiros animais é mais de 700 milhões de anos, então a gente vê que realmente eles estão aqui há muito mais tempo que a gente, então eles passam pelos mesmos processos e pelos mesmos mecanismos de evolução e de transformação que a gente passa aqui nesse planeta. Não sei se também eles querem complementar alguma coisa também. Eu sempre vou ficar... Eu perdi uma parte do que tu falou. Não sei se eu vou Então, eu só repetir. fiz introduzir, na verdade, né? Eu falei um pouco sobre por que são chamados de animais humanos e não humanos, e falei um pouco também sobre o registro na história, né? E eu ia
Agora, entrar mesmo na questão da história, nos fundamentos. Pronto, eu tenho alguns pontos para colocar dessa questão dos termos, né? Por que a gente utiliza. Eu acho que o grande desafio para várias pessoas é nos enxergar como animais, né? Que é isso que nós somos. Somos animais, somos uma espécie e estamos nesse planeta assim como todas as espécies. Então, como todas as outras espécies, nós temos características e temos diferenças e semelhanças com as outras espécies, né? E cada espécie, ela tem suas habilidades. Problemas técnicos, minha gente. Desculpe. Mas, enfim, eu vou continuar o tema, porque enquanto Tamires e Romero chegam, né, a gente vai continuando. Então, como eu estava falando a respeito da história, a gente vive, a gente faz e a gente registra a história. Só que a história, ela não é contada de forma neutra, ela não é contada de forma imparcial. Ela é sempre contada sobre uma ótica. Então, essa ótica, até aqui, até onde a gente está, nesse ponto da história e das sociedades humanas, ela foi contada com base em crenças, com base em conhecimentos, com base em preconceitos, limitações das pessoas que contaram essas histórias. E essa história, ela foi assim, toda baseada em pensamentos de algumas pessoas em detrimento de outras. Algumas vozes, elas foram mais ouvidas ao longo desse período, né, ao longo de todo esse tempo que a gente está aqui, a gente está nesse processo civilizatório, do que outras. Então, essa história também foi contada e foi montada, foi feita, né, da forma a beneficiar, digamos assim, a deixar a vida das pessoas, de nós, de seres humanos, mais confortável, mais prática, mais conveniente. Inclusive, quem mais beneficiou ao longo de todo esse período foram as pessoas que estavam no topo, né, dessa sociedade, ou seja, são as pessoas que têm poder e as pessoas que têm mais dinheiro. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Sim. Oi, tá parando. É que tá dando uma cortadinha aqui com vocês. Bom, eu concordo com você, Denise, com relação a essas informações. Né? Durante muito tempo, né, os animais eles eram considerados corpos vazios mesmo, né? Sem mente, sem sentimentos, não sentia dor, sem emoções, sem inteligência. Hoje isso já vem mudando, né? E ao longo da história a gente teve várias classificações, várias formas diferentes que os animais eram vistos. Né? Um exemplo era na filosofia grega, com Aristóteles, que dizia que os animais eles não tinham dom da palavra e por isso eram inferiores, né? A tradição judaica também religiosa, que tem uma lógica de dominação, que os animais eles são feitos para servir a espécie humana, né? Com o iluminismo, com René Descartes, que com o paradigma cartesiano, que é o paradigma criado por ele, que tem uma lógica mecanicista em que os animais eles não pensam, então eles são máquinas, né? Então é até bem complexa essa questão do paradigma cartesiano de René Descartes, porque ele era um vivisseccionista, né? Então ele fazia experimentos com animais vivos e abria animais vivos, né? Então ele sem sedação, sem nada. E esses animais, eles gritavam de dor, né, no momento da vivissecção, e ele dizia que aquilo era só como se eles fossem máquinas, relógios, uma engrenagem que faziam barulhinho e não tinha nada demais, não tinha por que se preocupar com esses animais. Sim. Né? E aí, vários outros pensamentos tinham essa lógica de dizer que os animais, eles não tinham, assim, não tinha nenhum direito de... Parou aqui, só um minuto. Não, pode continuar, né? Tá online ainda. Tá? Tá online. Né? Então, vários pensamentos, várias ideias, antigamente era nesse sentido.
de colocar a espécie humana em detrimento de todas as outras, né? Sim. Então, porque essa... Pode falar, Romero. Não, então, uma coisa que eu percebo, eu acho que é bem nítido, né, é que os animais, de certa forma, eles fizeram parte do desenvolvimento da sociedade, né? Foram muitas vidas ali doadas e você veja, tem o couro, você tem o cavalo que fez parte da indústria, né? Hoje a nossa concepção de sociedade, de desenvolvimento, na história tá os animais envolvidos nesse processo. Sem a presença dos animais, a gente não estaria no patamar que a gente está hoje, né? Mas isso não significa que a gente deve permanecer com determinados pensamentos como eram desses da época. Sim. Então, também eles falam uma coisa bem importante, que aí me remete também muito à minha vida pessoal, né? Eu sou de uma geração, eu acho que várias pessoas também fizeram parte dessa geração, mas eu sou de uma geração em que eu aprendi na escola que os outros animais, que na verdade ninguém falava de outros animais, só falava dos animais, né? Nós somos humanos, somos espécie humana, somos uma espécie diferenciada, especial, singular, e os animais eram os animais, então eram seres. Eu aprendi que eles eram seres inferiores, eles eram seres irracionais e eram seres insensíveis. Ou seja, eles eram inferiores à raça humana, né, à espécie humana, eles eram seres irracionais, eles não tinham capacidade de pensar, não tinham capacidade de raciocinar como a gente, e eles também eram seres que não tinham capacidade de sofrer ou de expressar qualquer emoção ou sentimento. E aí o que é que acontece? Isso que também falou é justamente que forma a base antropocêntrica, né, do pensamento ocidental, da forma como a gente pensa aqui no Ocidente os outros animais. Porque tanto a influência da filosofia grega, né, a antiguidade, tanto a influência da tradição judaico-cristã, principalmente com o cristianismo, e principalmente na Idade Média, e tanto também a influência do iluminismo, né, com Descartes. Se a gente for ver, por exemplo, o Aristóteles, ele era um filósofo, era um pensador, que ele dizia que os animais, os outros animais, eles não podiam pensar, não podiam falar. Então, assim, para ele, essa questão da fala, da razão, era muito importante. E tanto é que ele, quando fez os estudos dele, as publicações dele, ele defendia, além de outras coisas, a escravidão, ele naturalizava a escravidão, ele naturalizava que alguns seres existiam em detrimento de outros. Por exemplo, a mulher existia para servir ao homem, os animais existiam para servir aos seres humanos, e os escravos existiam para servir aos homens livres. Então, isso tudo era naturalizado por esse pensador. Ele também, na época, ele desenvolveu, né, ele cunhou, ele criou o que se chama de grande cadeia do ser, que ele classificou os seres entre seres e não seres. Entre os seres estava Deus, né, os anjos e os homens. E entre os não seres estavam os animais, as plantas, as pedras, enfim. Então, ele sempre deixou, assim, muito, né, clara essa posição dele, inclusive o pensamento principal do estudo dele era o lema, né, digamos assim, o lema dele era penso, logo existo. Então, se os outros animais não pensavam, então eles não eram sujeitos, não eram sujeitos de existência, né, não eram seres considerados na esfera moral, digamos assim. Aí, no caso... Continua, Denise. Pode falar. Pronto. Eu achei interessante tu ter falado isso de quando tu, na escola, né, de aprender que nós somos seres diferenciados das outras espécies. Isso é um argumento que é muito utilizado por muita gente sobre a complexidade de nós, seres humanos, né, como a nossa complexidade é diferente. Por isso que nós somos especiais ou diferentes das outras espécies, e assim deveríamos ser classificados de forma diferente. Só que a complexidade no reino animal, ela não é arbitrária em relação a dizer os seres mais complexos é direcionado de humanos para os outros animais. Não. A complexidade ela tem um gradiente de respostas entre as espécies. Então,
tem muitas outras espécies que são complexas, que têm tem uma complexidade não só anatômica, nem fisiológica, mas uma complexidade na linguagem, uma complexidade na forma de aprendizado, né? Então, por exemplo, um exemplo de complexidade na linguagem são os pássaros. Várias espécies de aves, várias espécies de aves têm uma complexidade muito grande de cantos. Então, quando ele encontra um predador, ele tem um canto. Quando ele encontra uma fêmea da espécie dele, ele tem outro canto. Quando ele encontra um outro indivíduo da espécie dele, de um outro grupo, ele tem um canto totalmente diferente. Então, isso é uma complexidade na linguagem de uma espécie que nem é uma espécie tão próxima a nós, né? Que é uma ave. Não está no nosso grupo de mamíferos, né? Que é o que nós estamos. Então, realmente, assim, é uma coisa bem... É um argumento usado, mas que não tem muito sentido, né? Pela forma como as espécies, elas existem. Sim. Ainda tem, a gente pode ir mais além, né? Você veja, as aves possuem um sistema próprio de localização. Como é que você solta um pombo no lugar, por exemplo, e ele consegue voltar para casa? E foi por aí que o homem, sabendo disso, passou a usar o pombo-correio, né? Porque ele levava o pombo na caixinha com ele, quando ele queria mandar um recado para casa, ele botava um recado no pombo, o pombo voltava para casa. Ou seja, o pombo se conseguia se localizar. A gente tem o morcego, por exemplo. O morcego, ele tem um radar, né, que consegue detectar algo que está na frente dele. A gente tem um golfinho que tem um sonar. Então, assim, é um nível de complexidade que o ser humano, né, o animal humano, ele não tem essas características, ele não tem esse tipo de habilidade. Temos outros, mas porque a gente não tem aquele, a gente não pode né, fazer uma discriminação por causa disso. Sim. Não, e essas diferenças, na verdade, elas não significam nada do ponto de vista de tipo, tudo bem, a gente é diferente, mas, por exemplo, eu, Denise, também sou diferente de Romero, e também sou diferente de Tamires. Eu tenho habilidades que vocês não têm. E nem por isso eu vou chegar e vou dizer, não, eu sou superior a eles porque eu tenho essas habilidades. E na verdade, a gente fala disso como se isso fosse uma coisa muito óbvia. Só que ao longo da história, se a gente observar com bastante atenção, a gente vai ver que as diferenças, elas sempre foram primordiais para a gente tratar os outros seres que são diferentes da gente, né, de forma indigna, de forma desigual. Por exemplo, se você for pegar ao longo da história, os povos originários. Os povos originários, isso inclusive entra no que também se falou também sobre a questão da tradição judaico-cristã. A influência, digamos assim, a gente tem que pensar assim, nem tudo é só céu, nem tudo é só inferno. O cristianismo, ele teve uma participação muito negativa na história da sociedade humana. Pela Bíblia, né, e pelas narrativas, né, as mensagens dos livros sagrados, ele trazia essa ideia de dominação dos outros seres. Só que essa ideia de dominação, ela acabou servindo para a gente usar e abusar dos outros animais, e não para a gente, por exemplo, cuidar, guardar, proteger. E aí, isso também entra nessa questão que eu estava falando agora, que eles utilizaram também as diferenças que existiam entre seres humanos para poder dominar, subjugar, assassinar e explorar. Então, assim, quando a gente vê a questão dos povos originários, para a religião, vamos colocar dessa forma, né? Para a religião na época, os povos originários eram seres que não tinham alma. Então, eles poderiam ser subjugados e poderiam ser catequizados e poderiam ser torturados, porque eles eram seres selvagens, eram bestas. Então, eles tinham que passar por esse processo para poder virarem gente. Isso aconteceu com os povos originários, isso aconteceu com os escravos, com as pessoas pretas, isso aconteceu também com as mulheres. As mulheres, durante a Idade Média, foram perseguidas e mortas por causa das suas características cíclicas. Porque a gente funciona... começaram a perceber, naquela época, no caso, a classe dominante, que eram os homens, né, que ainda são, começaram a perceber que a gente funcionava como a natureza.
E a natureza é uma coisa indomável, que o homem sempre tentou domesticar. E como eles perceberam que a mulher também era um pouco parecida com a natureza, isso causava muito estranhamento e muito medo. Então, isso aconteceu com as mulheres, isso aconteceu, inclusive, com crianças também. Porque até determinada época, na antiguidade, também se acreditava que as crianças não tinham capacidade de sofrer. Então, as crianças, elas eram operadas, elas passavam por procedimentos dolorosos, e elas não recebiam anestesia, não recebiam analgésico, porque não se entendia que aquilo ali era um ser vivo que tinha capacidade de sofrer. Era considerado como um ser inferior. E isso agora acontecia e continua acontecendo com os animais. E uma questão que é bem interessante, assim, sobre, no caso a gente está falando sobre a Idade Média, né? É que naquela época os animais eles não se considerava que os animais tinham razão, não se considerava que eles sabiam o que estavam fazendo, mas ao mesmo tempo eles eram levados para os tribunais da Inquisição para serem julgados pelas coisas que eles faziam. Por exemplo, se eles atacavam um ser humano, eles eram levados e eram julgados, e aí poderiam ser mortos. Ou seja, é uma contradição, e sempre foi, né? Porque o animal, ele não sabe o que está fazendo, mas ao mesmo tempo ele sabe, ele é irracional, mas ao mesmo tempo ele é racional. Então, assim, a gente sempre viveu essa esquizofrenia, né? Em relação aos outros seres que são diferentes da gente, por causa desse estranhamento. Perfeito. A gente iniciou falando das características, né? Falando das diferenças e por que a gente não deve, que deve respeitar as diferenças, mas eu acho que a gente agora tem que entrar um pouco na teoria da evolução, para conseguir finalizar, até por causa do nosso time aqui da live, né? Então, com relação à teoria da evolução dentro da ciência moderna, o que é que a gente, partindo dessa premissa, como é que a gente pode chegar agora em Charles, né, trazendo a teoria e como podemos fazer o comparativo entre os animais humanos e os não humanos? Porque todos passamos pelo mesmo processo evolutivo, concorda? Sim. Então, antes de falar de Charles Darwin, eu acho que é importante a gente falar de Linneu, né? Linneu foi um naturalista também, e foi ele quem classificou, ele categorizou e classificou os seres vivos como a gente conhece hoje. Então, se a gente é chamado hoje, é uma classificação que se dá na ciência, Homo sapiens, é como se fosse o nome e o sobrenome da gente, sendo que para ser reconhecido dentro da comunidade científica. Então, foi ele que fez isso. Ele pegou os indivíduos, as espécies, né, os grupos de animais e de plantas e de tudo que existe, e começou a identificar o que é que tem de semelhança e o que é que pode ser agrupado. E aí ele foi identificando esses animais, esses seres vivos, em grupos, em famílias. E aí, depois dele, é que chega o Charles Darwin e ele formula, né, a teoria da evolução. Se também quiser falar um pouquinho. Pronto, continuando. Darwin, ele traz a teoria da evolução, né? Que a teoria da evolução, ela é pautada na ideia de que os animais mais adaptados, eles vão estar... Animais que tenham as características apropriadas para um determinado ambiente, eles vão estar mais adaptados para aquele ambiente, né? E aí, ele vem com duas obras que são conhecidas, que é A Origem das Espécies e A Origem do Homem e da Seleção Sexual, né? Ele traz alguns outros estudos pautados nisso, e também ele vem já trazendo algumas questões de emoções, de consciência animal, né? Como é o caso do livro dele também, que é a emoção no homem e nos animais. A expressão das emoções no homem e nos animais. Isso, a expressão das emoções no homem e nos animais. Então, ele já vinha iniciando, já saindo um pouco dessa lógica já trazendo questões de que os animais tinham essa consciência, né? Tinha emoções, a ciência. Então, Darwin, ele já vinha iniciando esse diálogo também, já em 1800, alguma coisa. 59. Esqueci a data. 1859, isso. Então, esses estudos atuais, né, que falam sobre a consciência, a senciência animal. A senciência é a capacidade de sofrer, né, a capacidade de sentir emoções e de expressar. E a consciência é de você saber que você está no mundo e você ter consciência de si próprio. Então, ter ciência, né, de que você existe, ter ciência de si próprio.
Então, isso aí parece ser uma coisa bem recente, mas na verdade é desde a época de Charles Darwin, que ele já fala sobre isso. Ele fala, inclusive, que não existem diferenças fundamentais entre as faculdades mentais do homem e dos outros animais, né? No caso, dos humanos e dos outros animais. E existem autores teóricos muito bons e muito interessantes que estão fazendo estudos bem avançados hoje em dia, inclusive sobre moralidade, sobre senso de justiça, sobre empatia com os outros animais, e têm alcançado resultados bastante interessantes e bastante robustos, assim, para a ciência em si, né? Então, eu acho que é interessante também a gente deixar isso posto, né? Porque a gente teve a declaração de Cambridge agora em 2012, que foi assinada por diversos neurocientistas, e isso meio que chancelou, assim, meio que afirmou que os animais têm consciência, mas isso já é uma coisa bem antiga. Sim, eu coloquei até essa imagem, né? Só pela questão da gente trabalhar sem ciência, que o que seria ela, Sim, né? Seria a gente conseguir ter a noção do que está em nossa volta, a gente ter a percepção do que está ao nosso redor, do ambiente interagindo com a gente. E um exemplo prático e eu acho que mais próximo da sociedade atual é um cão-guia, por exemplo. Ele sabe que ele está cuidando de uma pessoa, ele tem a interação com o meio ambiente, ele protege aquela pessoa, então ele tem todo um sentimento com aquela pessoa, né? Mas ele está ali completamente atento ao que está ao redor. E esse é o sentido de ciência. Claro, existe a questão do sentir, do sofrer, e tudo isso que eu não estou. Estou trazendo só esse exemplo dessa imagem que eu acho que é bem significativa com relação de que da sensibilidade e da possibilidade de um ser conseguir entender o que está ao seu redor e interagir com esse meio. sim. Boa. Eu concordo também com isso. Só para complementar o que o Denise falou, a questão do... Desculpa, Denise, que tu falou de Cambridge, o Sim, da declaração, tratado, foi. né? A declaração de Cambridge. Pronto, essa declaração, ela realmente, assim, porque não é uma simples declaração, né? A gente está falando de um grupo de cientistas, então não é um grupo de pessoas que não estão dentro da ciência, são pessoas que estão dentro da ciência, neurocientistas que estudam a complexidade neuronal das espécies e conseguiram chegar a essa conclusão de que os animais eles têm consciência animal, né? A consciência animal ela existe. E Sim, através de estudos eles viram que aí o que eles definem é que todos os mamíferos, as aves e algumas outras espécies, como é o caso do polvo, eles têm sim a consciência. A relação do polvo é até interessante porque eles mostram a inteligência dos polvos, né? Fizeram alguns estudos com o polvo e viram que eles conseguiam resolver problemas para conseguir alimento em estruturas totalmente diferentes, em recipientes diferentes, então eles conseguiam chegar no alimento, resolver o problema lá e conseguir ter acesso à comida. Então, isso mostra uma inteligência grande de uma espécie que ninguém, É assim, considerado. nem é considerada, né, assim, que é um povo. Então, realmente, eu acho que essa declaração, ela é super importante para a gente conseguir, pelo menos, ter um fundamento, um embasamento mesmo e mostrar para as pessoas, não, gente, não é, a gente não está dizendo isso só porque a gente gosta dos bichos, a gente está dizendo porque a ciência está mostrando, né? E aí a gente vê essa questão científica provando isso, isso é muito importante, eu acho. sim, Sim. sim. Ó, eu queria só fazer um parênteses aqui, né? A gente vai entrar aí nos nossos 20 minutos finais e a gente tem que acelerar um pouco o processo, né? Vamos. Mas também eu já queria agradecer a todo mundo que está assistindo, né? Em especial o João Asfora, Denison, Pedro, Patrícia, Rafael, Mel, Lena, Carminha, todo mundo que está assistindo aí, obrigado por esse momento aí de estar discutindo e ouvindo um pouco a gente. E a gente vamos entrar e vamos acelerar um pouco para a gente entrar aí já na reta final dos nossos 20 minutos finais. Então,
E aí, Denise? Vamos agora Tô para a tentando relação me... atual, né? Então, eu acho que essas questões que a gente traz, né, que a gente trouxe até agora, existem muitos exemplos e muitos autores que trabalham com tudo isso. Eu acho que é interessante a gente deixar isso colocado, porque, inclusive, quem precisar depois de indicação, a gente pode dar, porque são muitos nomes para colocar aqui. Mas, por exemplo, o próprio Charles Darwin, com os livros dele, o Mark Bekoff, que é um autor que trabalha muito com a questão das emoções, da expressão das emoções nos animais, o Donald Griffin, que ele trabalha com consciência, ele inclusive fez um trabalho muito interessante com as abelhas. Então, tem muita coisa para ser vista nessa área e a gente não tem como dar conta disso tudo nessa live. Mas eu acho que essas questões que a gente traz sobre os animais, eles serem capazes de sofrer, serem capazes de sentir e terem, em certo grau, porque como o Charles Darwin falou, né? Ele disse que a gente não difere em natureza dos outros animais. A diferença da gente para os outros animais é em gradação, é em grau. Então, assim, os outros animais têm consciência? Tem. Eles não têm a consciência igual a da gente, mas assim, a comparação entre uma coisa e outra não significa nada sobre a questão do tratamento que a gente dá para eles. A questão é, eles sentem. A questão é, eles sofrem. A questão é, eles têm capacidade cognitiva, eles têm inteligência, eles têm consciência deles mesmos no mundo, eles têm interesse em manter a integridade física deles, em manter a vida deles, em sobreviver, em fugir de coisas que fazem mal para eles. Então, assim, todas essas coisas eu acho que fazem a gente pensar muito sobre a forma como a gente trata esses animais até hoje. Porque a ciência já mostrou que esses animais têm tudo isso. Então, por que a gente continua tratando os animais como a gente trata? E aí eu acho que a gente entra um pouco... A gente, na verdade, não vai conseguir falar de todas as formas de tratamento e de relações. Mas eu acho que a gente pode entrar um pouco sobre, por exemplo, eu acho que a maioria da população, da população, pelo menos no Brasil, tem acesso, pelo menos, aos animais que são domésticos. Pelo menos a um cão e a um gato. Eu tenho quase certeza disso. Então, assim... a questão dos maus tratos, a questão do abandono dos animais, a questão das zoonoses, que é super importante, inclusive é um problema de saúde pública que deveria ser melhor observado pelo Estado. Outro dia até eu conversei com um veterinário, né, veterinário que acompanha a Esperança e as Pilatas, e ele estava falando, quantos veterinários você conhece que trabalham no PSF? Aí eu falei, nenhum, né? Ele disse, pronto, você vê daí a importância que o Estado dá para essa questão das zoonoses, porque realmente, se você for nas áreas endêmicas dessas doenças, você vai ver como o problema é grave e como afeta muitas pessoas. A questão é que afeta, em sua maioria, pessoas de baixa renda, pessoas pobres, pessoas fragilizadas do ponto de vista econômico. Então, isso diz muito, né? E deixa eu talvez falar um pouquinho também, porque eu fico falando e tagarelo. Eu perdi uma parte do que tu falou, que eu caí, minha internet ficou instável. Tu já iniciou o maus tratos, né? Sim, Pronto, então, realmente, essa relação que a gente desenvolveu, né, com as espécies, a partir da domesticação, né, várias espécies foram domesticadas. Acho que a gente tem mais contato, né, porque pelo menos é que a gente tem um contato íntimo maior, cães e gatos. E essa consequência da domesticação e a falta de um controle da reprodução desses animais gera vários problemas. Um deles é a questão do maus tratos, que também é influenciada pelo número de animais em situação de rua, né? Então, além deles, tem a questão do abandono, né? Porque quanto mais animais na rua, quanto mais animais reproduzindo, mais animais a gente vai ter na rua, né? Então, essa relação que a gente desenvolveu com essas espécies de cães e gatos, de domesticação, de falta de um controle, de falta de política pública direcionada a eles, para ter um controle reprodutivo nas grandes cidades, né? Geram vários problemas e aí a gente tem que encarar esses problemas como nossa responsabilidade mesmo, né? E tentar diminuir tanto o sofrimento como os problemas causados com relação a tudo isso. Sim. Falar mais alguma coisa, né? Não, eu acho que também a gente podia convidar, né, as pessoas tipo assim, eu sei que é muito difícil a gente se deparar com determinadas coisas e determinadas situações na vida, mas a gente poderia pensar em tentar realmente se informar mais a respeito do que acontece com os outros animais. Por exemplo, procura saber um pouco sobre como os animais são utilizados pela ciência, por exemplo.
pela indústria de cosméticos, pela indústria alimentícia, como é que os animais são criados na produção, né? Então, eu acho que a gente está falando um pouco sobre essa questão da domesticação, mas eu acho que isso envolve todos os outros, né, aspectos da nossa relação com os outros animais. Então, assim, eu acho que fica o convite, porque não tem como a gente falar sobre tudo isso nessa live, mas eu acho que é bom cada pessoa, né, se envolver e procurar saber e tudo mais. E, inclusive, teve até um caso recente que foi do estudante veterinário que estava com as serpentes, que nem daqui são de origem exótica, são de origem estrangeira, e que são serpentes bastante importantes do ponto de vista médico, porque elas são peçonhentas, elas têm um veneno bastante potente. Então, isso também abre uma outra discussão, que é a questão do mercado pet de animais silvestres. Ou seja, além dos animais que a gente não está dando conta, dos animais, no caso de companhia que eu falo, né? Dos animais que já foram domesticados, cães e gatos principalmente, mas tem vários outros. A gente não está dando conta nem desses animais agora, porque a quantidade de animais abandonados é absurda. E aqui no Brasil, por exemplo, não tem dados oficiais, mas a Organização Mundial de Saúde diz que é em torno de 30 milhões de animais, entre cães e gatos, a maioria cães. Então, assim, a gente não está dando conta nem desses animais que a gente já fez o processo de domesticação, e agora a gente quer entrar no mercado pet de animais silvestres. E a quem beneficia isso, né? Quem é que está ganhando com esse mercado de animais silvestres? Quem está ganhando com esse mercado de animais silvestres são as indústrias de ração, as indústrias o tráfico, muitas vezes, porque a gente não sabe de onde vem esses animais, ainda não tem controle rigoroso no Brasil. Então, eu acho que é tudo um convite para reflexão, né? Para a gente refletir sobre como a gente está lidando com tudo isso e a gente tentar, pelo menos, fazer uma mudança individual, né? Já que a gente não pode mudar tudo, a gente muda pelo menos o que a gente faz, as nossas escolhas. Perfeito, Denise, tu ter colocado essa questão dos animais silvestres. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Foi perfeito ter colocado essa questão dos animais silvestres, porque uma outra situação que a gente está vivendo agora, né? Que é esse momento de pandemia. Por isso que a gente está fazendo essa live aqui, né? Por causa da pandemia. Então, o que é a pandemia, né? A pandemia, além de afetar nós, afetam outros animais. De onde veio o Covid-19? De onde veio o coronavírus? Veio de mercado de animais silvestres usados para consumo na China, entendeu? Então, animais que são caçados e vendidos e vendidos em mercados públicos, em feiras, com péssimas condições sanitárias, isso aumenta a chance de ter essa troca de patógeno entre a gente e entre as outras espécies, né? Então, isso é um problema sério que acho que a nossa relação com os animais, ela, além de afetar eles, afeta a nossa vida. A gente está aqui agora, nesse momento tão difícil, com não só individual, acho que assim, não é só, porque eu estou em casa, estou na quarentena, né, sem sair de casa e tal, não é uma coisa individual. É um problema seríssimo que está afetando o mundo inteiro, que tem gente morrendo, muita gente morrendo. Então, acho que a gente tem muito que pensar na nossa relação com as outras espécies e tentar, sabe, questionar mesmo nossos hábitos, questionar a nossa vida, como a gente interage com o meio ambiente. A gente tem que tentar criar um mundo, um planeta que seja habitável para todos, para nós, para os outros animais, né? Então, não tem como a gente não pensar nas outras espécies. Eu acho que, para nós, quem pensa na sua sobrevivência, não tem como você pensar na sua sobrevivência sem pensar em outros animais. É impossível. Perfeito. Deixa eu vou pegar um pouquinho o gancho que Denise estava lá, de Denise, uma fala lá atrás, né? Com relação aos animais domésticos e com relação muito ao direito do animal, e vou agora falar do direito de uma forma mais genérica, o direito do animal, ele não é um direito próprio, ele decorre de outro direito, é o direito que está no meio ambiente, é o direito de um indivíduo que é tutor do animal. Claro que nós temos já tipificado o crime de maus-tratos, mas esse crime de maus-tratos, ele é punitivo como um crime, como qualquer outro, mas ele não decorre do direito do animal, do direito como indivíduo, tá? Do direito, é aquele direito próprio, eu tenho o direito de fazer isso ou aquilo, do meu direito, não é isso do animal, tá? É um direito da sociedade
questão de saúde pública, por exemplo, questão de meio ambiente, por exemplo. Então, esse direito, ele termina influenciando nos animais. Então, não é um direito próprio, tá? Então, eu acho que a ausência desse direito é que traz essas questões todas que nós estamos vivendo. Por exemplo, a questão do descontrole populacional de cães e gatos. As prefeituras, elas chegam e dizem, não, isso não é política do município, a gente não faz, eles têm coragem de dizer que a gente não faz o controle populacional, entendeu? Então, mas por que isso ocorre? Precisa que alguém vá lá e cobre, ei, mas é preciso fazer a questão de saúde pública, tá? Mas é porque não é direito do animal, é um direito da sociedade, é um direito da saúde pública. Então, não é um direito próprio, é um direito que ele vem de outro direito. Então, eu acho que o grande problema está que a gente precisa evoluir como sociedade para tentar buscar o reconhecimento do animal como sujeito de direito. Porque quando tiver sujeito de direito, aí sim nós vamos ter de forma automática políticas públicas para ele, nós vamos ter questões aí sim do direito, do cuidado e da prevenção e como é que eu posso dizer, da preservação do animal em si e não decorrente de outro direito. Então, eu acho que a grande salto para a nossa sociedade é buscar o reconhecimento do animal como sujeito de direito. Sim. Volta aí para vocês, a gente está chegando no finalzinho aí do nosso time. Então, eu concordo com você. Eu não acredito muito nessa prática, né, punitivista do Estado, de você... Eu acho que a gente vê também que, né, o sistema carcerário está lotado, e às vezes por crimes que são insignificantes, né, comparando com outras coisas que acontecem. Mas, assim, eu acredito muito no processo da educação como caminho. Eu acho que a gente tem que partir disso. Eu acho que muitas pessoas, elas não têm noção de muitas informações, não chegam, inclusive por culpa nossa. Eu faço meia culpa, né? Assumo a meia culpa, porque a ciência, ela não chega à sociedade. A ciência tem uma linguagem difícil, a ciência tem trabalhos que são muito significativos, mas que ficam nas revistas científicas e que ficam nas bibliotecas das universidades. Então, eu acho que o primeiro papel da gente é a gente fazer esse tipo de... Eu acho que a pandemia foi excelente nesse sentido, porque nunca se houve tanta divulgação científica como agora. Então, isso é um ponto positivo, apesar de achar que isso não justifica a pandemia, tá? Deixar claro. E eu acho que... eu já posso concluir minha parte agora, ou eu espero também falar também? Não, pode falar, pode concluir. Então, vou dar. Então, eu queria só concluir assim, porque eu acho que a gente pode responder, né, aquela questão que é do título, né? Por que a gente deve, né? Deve no sentido de devir, no sentido de moral, né? De obrigação moral. Por que a gente deve se importar com os outros animais? Bom, eu fiz um apanhado e eu acho assim, se você é cientista, se você acredita na teoria da evolução, se você é evolucionista, você tem que considerar, você tem que, né, se importar por esses animais por causa de todo o processo evolutivo que eles levaram, que eles tiveram, que eles passaram até aqui, onde a gente está, por todo o papel ecológico deles, porque a ciência já provou que eles têm consciência, que eles têm ciência, mesmo que seja um grau diferente, e porque eles estão no mesmo planeta que a gente, ou seja, está tudo conectado, tudo interligado, e nós somos espécies e seres interdependentes, a gente depende uns dos outros para poder sobreviver nesse planeta. Aí, no caso, se você é criacionista, por exemplo, se você acredita em Deus e na criação divina, você também tem que se importar com esses animais. Por quê? Porque eles fazem parte da criação. Porque Deus, né, ele, como criador, ele não quer que você destrua a criação dele, no caso. Porque também, assim como nós, para quem acredita, tá? Deixa bem claro. Então, quando ele criou o mundo e quando ele criou as coisas, quando veio o Éden era considerado paraíso. E no paraíso tudo era harmonioso, não existia violência. Então, por que a gente é violento e por que a gente se trata assim agora, né? Então, tipo, todas as violências também estão ligadas. E se você é legalista, eu acho que tem as leis que são muito antigas também sobre o assunto. E tem a questão dos direitos animais, que é muito recente. E, inclusive, tem um projeto de lei que está em tramitação ainda, que eles estão querendo tornar os animais como sujeitos de direitos, e não mais como objetos vistos pelo Estado. Então, assim,
São todas evidências, né, de que a gente precisa olhar para os outros animais e precisa se importar com eles. Eu não sei, assim, exatamente o que está faltando. Talvez seja a educação, o processo de conscientização, que é muito complexo e que é muito difícil, mas que a gente precisa avançar nesse sentido. Então, Denise, pode falar. Eu concordo contigo, Denise. Trazendo, só recapitulando essa parte da legislação que o Romero trouxe, o punitivismo penal também, eu super concordo com o que você falou, de que não é a solução. Eu acho que aumentar a punição, aumentar os anos de prisão, por exemplo, eu acho que não é a solução para a gente... Aumentar a pena. Aumentar a pena. Aumentar a pena não é a solução, né? A gente tem um sistema carcerário também, como você disse, super precário, que a grande maioria da grande população carcerária é pobre e negra, né? Então, a gente sabe quanto que acontecem injustiças, o quanto que as pessoas que muitas vezes têm dinheiro, pessoas brancas, pessoas de posse ou qualquer... O quanto que é injusta as leis, né, em relação à população de um modo geral. Como é injusto como são tratados, né, todo mundo. E realmente acho que o sistema carcerário ele não é a solução para, ou poderia ajudar, entendeu? Eu concordo bastante com o que você falou. E é por isso mesmo, assim, acho que é nessa linha mesmo, acho que a educação é nosso principal foco, um dos principais focos da gente tentar trabalhar. Tem um termo que eu gosto de usar, que inclusive eu aprendi com Lena, que está aí assistindo a gente, que, assim, as pessoas, não é que elas não tenham, quando a gente fala em conscientização, a gente está pensando em, vamos conscientizar as pessoas em relação a isso, a determinado assunto, né? Quando a gente fala em conscientização, é como se a pessoa ela não tivesse consciência do que está acontecendo. Em relação a essa problemática, as pessoas têm consciência do que está acontecendo, né? A grande maioria das pessoas tem consciência do que acontece. O que as pessoas não têm é sensibilidade, não tem uma sensibilização com relação ao problema. Então, acho que a gente tem que trabalhar essa parte educativa tentando sensibilizar as pessoas com a temática, com a questão dos animais domésticos, com a questão do abandono, com a questão do... Não sei se vocês estão me ouvindo. Cortou, não foi? Não, tá ok. Cortou? Não, pode Voltou? continuar. Voltou. Posso continuar? Pode. Voltou, né? Então, acho que sensibilizar as pessoas com relação aos animais, tanto domésticos quanto às outras espécies também, é por esse caminho, assim, sabe? Eu acho que a gente indo nessa linha, a gente consegue ter uma efetividade maior em relação a isso, a essa problemática, a temática dos animais. Sim. Posso entrar agora? Pode. Bom, então, eu acho que existem pessoas mais sensíveis e outras menos sensíveis aos animais, né? Outras não tão sensíveis aos animais. E eu acho que o nosso papel é educar sensibilizando. E a gente faz isso em cada momento da nossa vida, né? Se a gente está no trabalho, a gente leva a sensibilização. Se a gente está no colégio, a gente leva a sensibilização. Para todo o nosso círculo, né, social, a gente tem que levar essa sensibilização. Porque eu acho que dessa forma, a gente sensibilizando, a gente vai ter com que uma consciência coletiva aumente no sentido de respeito aos animais e de considerar os animais como indivíduos dignos de respeito. Então, a partir do momento que a sociedade passa a considerar o animal um sujeito digno de respeito, será um processo natural que a legislação também acompanhe a vontade da sociedade. Então, é um processo que eu acho que a gente que tem mais essa sensibilidade de levar para onde a gente for essa mensagem de respeito, de amor, de sensibilidade. É isso. Eu acho que a gente fecha. Denise, só tá eu e tu, Tamiris caiu.
Problemas técnicos, assim mesmo, Raio. Live Vida é real. isso, né? É vida real, chovendo. Mas, enfim, vamos finalizar por aqui. Eu quero agradecer aqui a Tamires pela presença, pelas palavras, pelo grande momento aí de ensino. Agradecer demais a você, Denise, por esse momento aí, trazendo aí todo esse seu conhecimento, essa sua bagagem para a gente e para todo mundo que está assistindo. Gente, agradeço muito a todos vocês que estão aí nos assistindo, que passaram esse momento aí ouvindo a gente. Obrigado por tudo e desculpe aí todos os problemas técnicos, falhas, que foi nossa primeira live e faz parte do aprendizado apanhar um pouquinho. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, minha gente. Tchau. Gratidão. Gratidão, gente. Tchau.